Em 2009, uma equipe entrou por um rio agonizante no alto deserto do Oregon e construiu 76 barragens falsas de castores feitas apenas de estacas de madeira e gravetos. Não introduziram um único castor para as utilizar. O rio tinha se transformado numa vala escavada e quente demais para manter os seus próprios peixes vivos, e os poucos castores que ainda viviam nele vinham perdendo essa batalha há décadas. O plano parece simples, demais para funcionar. Os castores estão a ser creditados com a poupança de mais de 1 milhão de euros aos contribuintes tchecos, fazendo o que sabem fazer melhor: construir barragens. Fincam-se as estacas, recua-se e deixa-se os animais tomar conta do assunto. Mas o que esses castores fizeram nos 4 anos seguintes é algo que nenhum engenheiro previu: a vala agonizante. Então, deixem-me apresentar o rio primeiro. Chama-se Bridge Creek, um afluente do John Day, no leste do Oregon. E em 2009, mal funcionava como rio. Tinha-se escavado numa vala funda, estreita, de paredes verticais, cortada metros abaixo do terreno circundante, como se alguém tivesse arrastado uma faca pelo fundo do vale. O pouco que restava de água corria rápido e raso no fundo daquele sulco. Os castores controlavam todas as nossas cheias. Abrandavam a água, que ia escorrendo ao longo do ano inteiro, para que toda a vida selvagem tivesse barragens de castores de onde beber durante todos os meses, em vez de ficar sem água no verão. E eis o que essa vala fez a tudo em redor. O nível freático, ou seja, a umidade retida no solo circundante, tinha descido tanto que os salgueiros e choupos nas margens morriam de sede em terraços secos, acima de um rio que já não conseguiam alcançar. Imaginem isso. As suas raízes pendiam no ar vazio e, algures lá embaixo, corria água que nunca mais voltariam a tocar. No verão, a temperatura naquela vala exposta atingia regularmente 25 graus Celsius. Esse número importa mais do que parece, porque 25 graus está mesmo no limite letal para as trutas arco-íris ameaçadas, que deveriam estar a desovar precisamente neste curso de água. As trutas arco-íris não são peixes delicados de aquário. São robustas trutas migradoras que sobem centenas de quilômetros de rio para se reproduzir. E este riacho, que deveria ter sido um dos seus berçários, tinha sido cozinhado até se tornar uma calha rasa e exposta capaz de as matar numa única tarde quente. O berçário tinha se tornado num forno. Por qualquer medida convencional, Bridge Creek era um caso exemplar para um resgate caro e repleto de máquinas pesadas. Trazer escavadoras, vazar betão, gastar milhões e gastá-los depressa. Em vez disso, o plano consistia em 76 pequenas estruturas de galhos espalhadas por 3,5 km de riacho, porque Bridge Creek tinha algo que quase nenhum outro rio agonizante possuía. O único animal capaz de o recuperar já vivia lá dentro, e estava a perder. Uma das primeiras perguntas que me fazem é: sabe, alguma vez houve castores aqui? E a resposta é sim, havia castores aqui. E eram amplamente distribuídos por esta paisagem, os engenheiros aprisionados. Para perceber por que razão os castores estavam a perder, é preciso entender o que aconteceu a este rio ao longo de cerca de 100 anos. Recuando o suficiente, Bridge Creek não se parecia em nada com uma vala. Drenava uma bacia hidrográfica de aproximadamente 710 km² de alto deserto. E não corria como um canal único e veloz, espalhava-se. Era uma zona úmida ramificada de múltiplos canais. A água pouca corria em leque por um amplo fundo de vale, mantida no lugar por gerações de barragens de castores que retinham sedimentos, armazenavam água subterrânea e a libertavam lentamente ao longo dos meses secos. O vale inteiro funcionava como uma esponja. Depois esprememos essa esponja. Os caçadores de peles dizimaram a população de castores da região no século XIX, caçando-os até quase ao desaparecimento pelas suas peles. E fizeram-no em quase todo o continente, eliminando o único animal que retinha silenciosamente a água na terra. O gado veio a seguir e pastou e pisoteou as plantas lenhosas nas margens. E, uma vez desaparecidas as barragens e as raízes,
o rio começou a escavar o seu próprio leito. Eis o ciclo que o aprisionou. E este é o problema todo em 5 passos. A água comprimida numa vala estreita e de paredes íngremes move-se mais depressa. A água mais rápida bate com maior força no fundo. Quanto mais forte bate, mais fundo escava. Quanto mais fundo escava, mais estreita fica a vala. E quanto mais estreita a vala, mais violenta é a próxima cheia que a atravessa. Cada primavera tornava a seguinte ainda pior. Com o monitoramento de linha de base iniciado em 2005, a vala já canalizava todo o degelo da neve da primavera por uma fenda mal suficientemente larga para contê-lo, despejando toda essa energia diretamente no leito, de modo que nada jamais conseguia se assentar ou se acumular. E os castores estavam presos dentro dessa armadilha. De 1 a 4 colônias, pequenas e fragilizadas, haviam resistido na bacia hidrográfica desde a década de 90, construindo em média 40 represas por ano. Eles nunca pararam. Mas com as plantas lenhosas de maior porte desaparecidas, tudo o que restava para construir eram finos brotos de salgueiro. Então, imagine a cena. O castor norte-americano chega a 30 quilos, com incisivos duros como ferro capazes de derrubar uma árvore de 10 centímetros em menos de meia hora. É um animal que evoluiu para abater árvores e remodelar vales inteiros. E ali estava ele, reduzido a entrelaçar fragmentos finos na embocadura de um cânion, como um mestre pedreiro, ao qual entregaram apenas canudos de plástico. 89% dessas represas ruíam em menos de 5 anos. A maioria não sobrevivia a uma única primavera. E é nesse ponto que vale parar e refletir, porque os castores não estavam fracassando por fraqueza ou preguiça. Estavam fazendo exatamente o que os castores fazem com perfeição. A física do rio simplesmente havia sido distorcida a tal ponto que o esforço de um animal de 30 quilos já não era mais suficiente. As cheias destruíam as represas antes que um único grão de sedimento pudesse se acumular atrás delas. O animal capaz de salvar aquele rio já estava ali, já tentava ano após ano e simplesmente não conseguia vencer. O estranho é que a razão pela qual não conseguia vencer não tinha absolutamente nada a ver com o castor em si. Começamos a construir estruturas chamadas análogos de represas de castores, para tentar imitar o papel que esses animais desempenham nesses sistemas fluviais. Um problema de física. Essa foi a percepção em torno da qual todo o projeto girou. A solução era mecânica, não biológica. A equipe responsável, composta por Nick Bowes e Nick Weber, trabalhando com Michael Pollock, da NOAA, e Joseph Whedon, da Universidade Estadual de Utah, analisou o Bridge Creek e não concluiu que precisavam de mais castores. Havia castores. Os castores estavam se dedicando ao máximo. O que a equipe percebeu foi que não precisavam adicionar nenhum animal. Precisavam alterar a física do rio apenas o suficiente para permitir que o animal que já vivia ali fizesse aquilo que já estava desesperado para fazer. Então eles construíram imitações. O nome técnico é análogos de represas de castores, e a palavra análogo carrega muito peso ali. Não eram represas. Eram réplicas convincentes o bastante para enganar o rio e atrair os castores, mas construídas com especificações completamente diferentes das estruturas rígidas que os engenheiros normalmente utilizam, e é aqui que o design se torna engenhoso, pois faz exatamente o oposto da restauração convencional. A abordagem tradicional recorre a barreiras rígidas, rodas de concreto, troncos ancorados, pedras importadas, tudo tentando conter a água pela força. O problema é que a água não responde à força. Quando uma cheia bate em uma parede sólida, a energia não desaparece. Ela se concentra na base, nas bordas, em cada junção, até que algo ceda. As represas falsas não confrontavam a água dessa forma. Elas cediam. Foram construídas para dobrar, vazar e sobreviver a apenas uma enchente de primavera. Tempo suficiente para oferecer aos castores uma fundação que não desmoronasse sob eles antes de abril. Essa era a aposta inteira. Não construir represas pelos castores,
Apenas segurar a linha por uma estação a mais do que os castores conseguiriam sozinhos e ver se um motor travado daria a partida. 76 esqueletos. Então, em setembro de 2009, a equipe foi a campo e instalou 76 dessas estruturas ao longo de 4 trechos de tratamento do córrego. Observe como a construção é simples. Uma equipe entra no leito do rio com um martelete hidráulico portátil e crava estacas de madeira diretamente no cascalho, fundo o suficiente para se manterem firmes, formando uma fileira transversal ao canal. As estacas têm cerca de 8 centímetros de espessura e estão espaçadas por aproximadamente 1/3 de metro entre si. Em seguida, entrelaçam galhos frescos de salgueiro entre elas, camada horizontal sobre camada, como uma cerca de vime disposta lateralmente no meio da corrente. O entrelaçado é intencionalmente semiporoso, para que a água permeie a estrutura em fluxos baixos e transborde com segurança pelo topo durante as cheias, em vez de colidir diretamente com ela. É só isso: estacas, galhos e uma abertura para a água respirar. Hoje estamos aqui para examinar o riacho e dar uma olhada nos locais onde serão instalados alguns análogos de barragem de Castor, como parte de um projeto de restauração fluvial. E você precisa parar para perceber o quanto isso vai contra o senso comum. 1 século de erosão, um rio que havia derrotado uma população inteira dos melhores engenheiros da natureza por décadas. E a resposta não foi uma máquina maior nem uma parede mais resistente. Foi uma estrutura mais fraca, algo construído deliberadamente para vazar, para ceder, para deixar a enchente passar em vez de resistir a ela. Tudo naquilo parece frágil demais para fazer qualquer diferença, até o momento em que você entende que a fragilidade era exatamente o objetivo. O rio vinha destruindo tudo aquilo que tentava combatê-lo, então eles lhe deram algo que não lutava contra ele, e quase imediatamente o comportamento do riacho mudou. A estrutura reduziu a velocidade da água, forçou o seu acúmulo, e o sedimento que havia percorrido aquela vala incessantemente por anos finalmente começou a se depositar e a se acumular atrás das estruturas. Pela primeira vez em décadas, o material estava se construindo em vez de ser carregado embora. Os castores perceberam isso rapidamente. Cerca de 1/4 das estruturas já estava ocupado durante aquela primeira temporada. Os animais respondendo ao único sinal que um castor está programado para reconhecer, a sensação e o som de água represada, e entrelaçando seus próprios galhos nas armações construídas pelos humanos. Ninguém os treinou, ninguém os guiou, eles simplesmente se mudaram do jeito que você se mudaria para uma casa semi-acabada que finalmente ganhou um telhado e começaram a terminar o trabalho. Então veio o verdadeiro teste, a primeira enchente de primavera de 2010. O mesmo evento sazonal que vinha destruindo barragens naturais de Castor nesse riacho todos os anos por décadas. Era o momento em que toda a ideia sobreviveria ou afundaria. Se as armações fossem destruídas como tudo antes delas, os castores perderiam seu ponto de apoio novamente, e o projeto seria apenas mais uma boa intenção levada pela correnteza. As barragens iniciais aguentaram. A água passou pelo ripado e por cima da crista exatamente como planejado. A maioria das estruturas saiu intacta. As poucas que romperam o fizeram nas extremidades, de forma pequena e reparável, e os castores as consertaram em questão de dias, porque agora tinham uma base que valia a pena defender. Esse é o ponto que as velhas barragens fracassadas jamais alcançaram. Uma barragem natural, destruída por uma enchente, levava consigo toda uma temporada de trabalho da colônia e os deixava começando do zero. Essas armações absorveram o impacto, permaneceram de pé e deram aos castores algo para reparar em vez de algo para reconstruir. A diferença entre remendar uma parede e despejar uma nova fundação é a diferença entre ficar e desistir. E porque as estruturas sobreviveram, a água da enchente depositou seus sedimentos atrás delas. O leito do rio subiu. Os poços de monitoramento registraram o lençol freático subindo de 30 a 90 centímetros ao longo dos trechos tratados.
Pense no que 30 a 90 centímetros significam aqui. A água finalmente estava voltando às zonas de raízes dos salgueiros sedentos que cobriam os terraços. Então os salgueiros beberam. Pela primeira vez em anos, as plantas que estavam morrendo lentamente acima do rio voltaram a ter suas raízes em contato com a umidade e responderam do jeito que as plantas sempre respondem. Lançaram novos brotos, e esses brotos se tornaram o primeiro material de construção decente que os castores recebiam em uma geração. O rio agora alimentando o próprio animal que estava reconstruindo o rio. O ciclo que havia esgotado tudo estava se transformando silenciosamente num ciclo que alimentava tudo. Então, a questão deixou de ser se galhos e estacas conseguiriam sobreviver a uma enchente. Eles conseguiam. A questão passou a ser algo muito maior e mais surpreendente. Será que um animal que pesa menos que um labrador conseguiria reverter um século de erosão que nenhuma quantidade de concreto jamais havia conseguido tocar? O motor entra em funcionamento. A equipe continuou alimentando essa vantagem inicial. Entre 2010 e 2012, eles instalaram mais estruturas, empilhando novas sobre as que já estavam soterradas sob novos sedimentos, empurrando o nível da água cada vez mais para cima. E esse detalhe mostra o quão rápido as coisas estavam avançando, porque uma estrutura sendo soterrada não é um fracasso, é o objetivo. Significa que o sedimento está se acumulando exatamente onde você quer. Então as equipes não estavam consertando nada. Estavam construindo o próximo andar sobre uma fundação que o próprio rio acabara de lançar. Em 2012, 121 barragens artificiais estavam funcionando por toda a bacia hidrográfica. E então chegou 2013, e o número que mudou a forma como as pessoas pensam sobre esse campo inteiro. Naquele ano, as equipes de levantamento percorreram todo o comprimento do Bridge Creek e contaram cada barragem, tanto as construídas por humanos quanto as naturais. Imagina fazer isso. Caminhar quilômetros de um riacho que você conheceu pela primeira vez, como uma vala morta e erodida, contando barragem após barragem e vendo esse número subir além do que qualquer pessoa havia ousado prever. O total chegou a 236. 121 dessas eram as estruturas construídas pela equipe. As outras 115 eram algo completamente diferente. Eram barragens de castores totalmente independentes, erguidas por uma população em expansão sem nenhuma ajuda humana, em lugares que a equipe jamais havia tocado. Os castores tinham avançado além das áreas de intervenção, chegando a afluentes a montante, a canais laterais, a trechos do riacho onde nenhuma estaca jamais fora fincada no chão. E aqui está o motivo pelo qual essas barragens selvagens sobreviveram onde as antigas nunca conseguiram. Os complexos a montante estavam absorvendo tanta energia das cheias que protegiam tudo que ficava abaixo. Cada barragem tornava a próxima mais segura de construir. O mesmo ciclo que havia arrastado o rio para baixo durante um século, agora o puxava de volta para cima. Só que essa versão não custava nada para funcionar e ficava mais forte a cada ano, em vez de enfraquecer. E cada parte da recuperação alimentava todas as outras. O leito elevado subia o lençol freático. O lençol freático mais alto revitalizava as plantas. As plantas revitalizadas blindavam as margens e forneciam mais material aos castores. Mais material significava mais barragens. Mais barragens significavam um leito mais alto. E assim o ciclo girava, subindo em vez de desmoronar. 236 barragens, partindo de uma média de 40, que raramente durava um ano. Ninguém estava construindo essas extras. O motor havia se tornado autônomo. E essa palavra importa, porque é o ponto central de todo o projeto. A equipe não havia construído um rio. Ela havia reiniciado um. Existe uma diferença entre uma máquina que você precisa manter funcionando e uma que, uma vez iniciada, se sustenta sozinha e até cria cópias de si mesma. O que havia levado um punhado de pessoas 3 anos para colocar em movimento era agora um sistema em expansão, espalhando-se por iniciativa própria para lugares que nenhum humano havia planejado, mais rápido do que qualquer equipe poderia ter trabalhado.
Os castores não estavam mais sendo ajudados, eles estavam no comando. E dava para ver isso do espaço. A área total molhada do curso d'água saltou em até 203%, enquanto a água finalmente transbordava da vala e se espalhava pela planície de inundação que havia abandonado. 203%. Estamos logo abaixo da barragem principal dos Castores, que está retendo um volume absolutamente enorme de água. O rio havia mais que triplicado o terreno que tocava, saindo da sarjeta que cavara para si mesmo e reconquistando o fundo do vale que antes lhe pertencia. Análises de satélite mostraram um aumento de 20% no crescimento verde ao longo das margens tratadas, com salgueiros, juncos e outras espécies colonizando terrenos que estavam como terra nua há décadas. A esponja estava se reformando e era possível medir isso a partir da órbita. Mas havia um problema escondido nos dados. Ou melhor, havia um problema que todos os envolvidos esperavam completamente encontrar. E quando foram procurá-lo, ele simplesmente não estava lá, não estava apenas ausente. Os dados mostravam o exato oposto do que a ciência dizia que deveria acontecer. E a razão pela qual ele estava ausente reescreveu o que esse projeto inteiro realmente representava: a máquina de resfriamento. O problema que todos temiam era o calor. É uma das previsões mais básicas da ecologia de cursos d'água. Represar água em movimento atrás de uma barragem a espalha em lagoas rasas, largas e lentas, expostas ao sol aberto. Água rasa, lenta e ensolarada esquenta. Todo mundo sabe disso. É a razão pela qual uma poça fica morna num dia de verão e um rio fundo e rápido não. Então, todos os modelos padrão previam que centenas de novas barragens aqueceriam ainda mais o Bridge Creek, empurrando aquelas já perigosas temperaturas de verão além do limite que os steelhead conseguem suportar, eliminando os peixes de vez. Esse era o medo genuíno que pairava sobre o projeto. A preocupação não era que ele deixasse de ajudar. A preocupação era que ele pudesse literalmente cozinhar os próprios peixes que deveria salvar. Os dados de monitoramento publicados em 2017 disseram o contrário. As temperaturas máximas diárias de verão, nas áreas com barragens de castores, caíram em até 2,5 graus Celsius. E dentro dos complexos de barragens, os sensores registraram mais de 8 graus de variação em distâncias muito curtas. Bolsões de água fria situados a apenas metros de poças mais quentes. Um mosaico refinado de temperaturas pelo qual os peixes podiam se mover livremente. Para um peixe que vive exatamente no limite do que consegue suportar, isso não é pouca coisa. É a diferença entre um rio que te mata num dia quente e um rio onde você sempre pode nadar alguns metros e encontrar água fria o suficiente para sobreviver. Os castores não tinham apenas reduzido a média geral, tinham dado opções aos peixes. Mas de onde vinha o frio? Do subsolo. E essa é a parte mais bonita de toda a história. Debaixo de qualquer curso de água com leito de cascalho, existe uma camada oculta onde a água do rio e a água subterrânea se misturam e circulam pelos espaços entre as pedras. Os hidrólogos chamam isso de zona hiporreica. Na vala erodida em que Bridge Creek havia se transformado, essa camada tinha praticamente parado de funcionar, porque não havia pressão suficiente para empurrar a água para dentro dela e nada lento o bastante para permitir uma troca acontecer. As represas reativaram tudo isso. O peso bruto de toda a água represada atrás de centenas de barragens estava pressionando para baixo, forçando a água quente da superfície a descer pelo cascalho até aquela camada subterrânea. Lá embaixo, protegida do sol e envolvida pela terra fria, a água perdia o calor. Depois, centenas de metros adiante, ela brotava de volta na superfície como nascentes geladas. O rio estava sendo filtrado pelo solo como água passando pelas serpentinas de uma geladeira, e a única bomba que movia tudo isso era o peso da água retida por gravetos. Os castores tinham construído sem nenhuma consciência disso um gigantesco sistema de resfriamento subterrâneo. E é exatamente isso que deveria fazer você parar um momento. Nenhum engenheiro se propôs a construir algo assim. Ninguém projetou um trocador de calor no plano.
A equipe fincou algumas estacas na esperança de desacelerar a água. O resfriamento foi um presente que ninguém solicitou. Um sistema completo de controle climático que surgiu do simples ato de deixar um animal represar água da forma como tem feito isso por milhões de anos. O castor estava resolvendo um problema que nem sabia que tinha, usando um método que nenhum ser humano havia pensado em tentar, e foi ali que tudo deixou de ser o que tinha começado a ser, um projeto de habitat. A ideia de fincar algumas estacas, ajudar os castores e esperar para ver se os peixes respondiam estava agora funcionando como infraestrutura de adaptação climática, resfriando ativamente o rio contra exatamente o tipo de aquecimento que só tende a se intensificar no interior oeste por décadas a fio. As barragens não estavam apenas criando espaço para a vida, estavam regulando a própria temperatura do rio, algo que o campo inteiro tinha tentado e falhado em engendrar com aço, concreto e enormes somas de dinheiro. Um roedor de 30 quilos tinha feito de graça. A única coisa que toda a engenharia de rios tinha descartado como impossível de obter de uma barragem, o que levantou uma pergunta incômoda e inevitável. Se as barragens não estavam bloqueando o frio, será que estavam bloqueando os peixes? Os peixes voltaram, porque esse era o outro medo, e é um medo antigo. Barragens e peixes migratórios têm uma história longa e dolorosa. Todo mundo sabe que uma parede atravessando um rio é geralmente uma sentença de morte para peixes tentando nadar rio acima para desovar. 200 novas barragens deveriam, por essa lógica, ter fechado completamente o acesso às zonas de desova. Então a equipe mediu isso diretamente, marcando os reprodutores e acompanhando quantos conseguiam passar. Antes das barragens artificiais serem instaladas, 92% dos reprodutores marcados navegavam o curso de água com sucesso. Depois que mais de 200 barragens foram erguidas, esse número ficou em pouco mais de 93%. Não entrou em colapso. Nem sequer caiu, subiu um pouquinho. E a razão é o mesmo design flexível do primeiro poste instalado. As estruturas tinham criado canais laterais, vertedouros e fundas poças de mergulho abaixo de cada crista. Os peixes adultos usavam essas poças como pontos de descanso, recuperando forças antes de subir por cima ou deslizar por entre as aberturas. As barragens não tinham construído uma parede no caminho dos peixes. Tinham construído uma escadaria com patamares, e os peixes a subiam com mais facilidade do que tinham atravessado a vala hostil e despida de uma década atrás. Pense no que aquela vala realmente representava para um peixe em migração. Uma calha longa, rápida e sem feições, sem lugar para descansar e sem lugar para se esconder. Apenas correnteza implacável o tempo todo. O córrego represado transformou essa calha em degraus, com uma piscina tranquila para respirar em cada um deles. A passagem melhorou porque os castores deram a eles mais rotas, e não menos. Uma vez que esses peixes chegaram às áreas de desova, encontraram um rio que não tinha nada a ver com aquele canal estéril de 10 anos antes. Água fria, poços profundos, cobertura complexa, margens lentas repletas de insetos e alimento, um berçário de novo. E vale a pena pausar aqui, porque é isso que explica por que a virada foi tão completa. A truta arco-íris não precisa apenas de água. Precisa de água fria para sobreviver ao verão, água lenta para descansar, água rápida para estimular a desova, cascalho limpo para enterrar os ovos e bordas rasas ricas em alimento onde os filhotes possam crescer, sem ser arrastados pela correnteza. A vala escavada oferecia apenas uma dessas condições e ainda assim de forma precária. O complexo de castores oferecia todas elas, empilhadas juntas em poucos metros. Um mosaico de rápido e lento, fundo e raso, quente e frio, que um peixe jovem conseguia percorrer, nadando o comprimento do próprio corpo em qualquer direção. Os castores não tinham simplesmente adicionado água, tinham adicionado variedade, e a variedade é aquilo de que a vida realmente se alimenta. Agora, veja os números publicados em 2016, após 8 anos consecutivos de monitoramento. São quase difíceis de acreditar.
Em comparação com os trechos de controle não tratados, as seções modificadas pelos castores apresentaram um aumento de 52% na sobrevivência de juvenis, um aumento de 168% na densidade e abundância de peixes, e um aumento de 175% na biomassa total. Esse último número merece atenção especial. A biomassa crescendo ainda mais rápido do que a abundância significa que os peixes jovens não eram apenas muito mais numerosos, estavam crescendo maiores e mais rápido, engordando no habitat rico e complexo que os castores haviam construído ao redor deles. Mais peixes, peixes mais saudáveis e peixes maiores, tudo ao mesmo tempo. Foi, com base nos dados medidos, a maior melhoria documentada na produtividade de trutas arco-íris ameaçadas de qualquer projeto de restauração de habitat em toda a bacia do Rio Columbia. E a Bacia do Columbia não é nenhuma região esquecida. É um dos sistemas fluviais mais estudados, mais disputados e mais intensamente modificados do planeta. O lugar onde bilhões de dólares foram investidos em escadas de peixes, hatcheries e concreto. A maior vitória documentada em toda essa bacia não veio de nada disso. Veio de gravetos e de um animal que ninguém pagou. Nenhuma hatchery, nenhum concreto, nenhuma escada de peixe, apenas um animal que encontrou um ponto de apoio e fez o que faz há 10 milhões de anos. E o custo de tudo isso é onde essa história deixa de ser apenas notável e começa a beirar o absurdo. Um rio reconstruído. Aquelas 76 barragens iniciais estão apodrecendo agora. Esse sempre foi o plano. Elas nunca foram feitas para durar. Eram andaimes, e andaimes devem ser retirados quando a construção já consegue se sustentar sozinha. Os castores a substituíram anos atrás e continuam construindo até hoje. Novas barragens, novos canais, novo terreno inundado a cada ano, sem mais um centavo de custo de construção. As estruturas humanas fizeram seu único trabalho, seguraram a situação por uma única estação e então se dissolveram silenciosamente de volta no córrego que ajudaram a reativar. Há algo quase humilde nisso. As peças mais bem-sucedidas desse projeto foram projetadas para desaparecer. O custo total da intervenção humana foi de $374 mil. Agora, coloque isso em perspectiva. A restauração convencional e engenheirada do mesmo trecho teria custado entre 3,5 milhões e 34 milhões de dólares, e teria começado a se deteriorar no momento em que a última máquina partisse. Pense nessa diferença por um instante. A versão mais barata da solução convencional custaria quase 10 vezes mais do que o que foi realmente feito, e a versão mais cara chegaria perto de 100 vezes, e a opção cara compraria uma estrutura que decai. A opção barata comprou um sistema que cresce. Essa é a diferença real. Abra um buraco em uma barragem de concreto e ele continua aberto até que uma equipe venha consertá-lo. Abra um buraco em um complexo de castores e eles o remendarão durante a noite, de graça, enquanto você dorme. O método se espalhou pelo oeste americano, Colorado, Utah, Idaho, Nevada, Califórnia, com agências federais agilizando licenças para ampliar a escala. Porque uma ferramenta tão barata e tão eficaz é quase impossível de contestar quando os dados estão disponíveis. As equipes hoje saem a campo com pouco mais do que estacas, estacas de salgueiro e um martelete hidráulico, constroem as estruturas em alguns dias e entregam o restante do projeto aos castores que já vivem no lugar. É uma restauração que se completa sozinha, conduzida por uma força de trabalho que não recebe salário, não precisa de instrução e que aparece para trabalhar todos os dias por iniciativa própria. E o princípio que ela comprovou não é complicado, embora tenha levado uma década de dados concretos para se tornar inegável. Às vezes, a engenharia mais poderosa não é aquilo que você constrói. É oferecer ao construtor certo um ponto de apoio que dure mais uma estação. Bridge Creek não provou que os castores são úteis. Isso já sabemos há séculos. O que ela provou é algo mais preciso do que isso. Um sistema natural preso num ciclo destrutivo pode ser libertado dele com uma intervenção tão barata e tão simples que mal chega a ser considerada uma construção.
desde que o motor do outro lado da trava esteja vivo e pronto para assumir no instante em que você gira a chave. A verdadeira habilidade não estava na construção em si. Estava em saber o que já existia ali, o que estava tentando fazer, e qual pequena coisa estava no caminho. A equipe não salvou esse rio. Ela removeu um obstáculo e deixou os verdadeiros engenheiros do rio salvá-lo por conta própria. 76 estruturas, 0 castores introduzidos, $374.000. E um rio que agora flui sozinho, se repara sozinho, se resfria sozinho e se reconstrói um pouco mais a cada ano, sem ninguém observando e sem ninguém pagando. Então, aqui está o que continua rondando minha cabeça, e quero a sua resposta nos comentários. Se um problema tão grande pôde ser resolvido tão barato, apenas deixando um animal seguir seu caminho, quantos outros sistemas quebrados estamos gastando milhões para combater de frente, quando a solução já estava bem ali na nossa frente o tempo todo, esperando apenas por um ponto de apoio? Me diga qual vem à sua mente primeiro. Se esse tipo de engenharia te atrai, as paisagens que se rompem e os mecanismos silenciosos que as consertam, se inscreva. Há muito mais conteúdo assim por vir.